Uma saudação para todos os que nos estão a ver, também um agradecimento naturalmente à organização pela lembrança do convite e saudar também a minha colega de painel. Vim a partilhar convosco então um bocadinho mais sobre as cidades, que é uma das paixões que eu tenho, além da paixão sobre a educação não formal, como viram na apresentação. Tenho de facto esta paixão mais pelas cidades e como a doutora Ana Cristina disse, sou o diretor da licenciatura no Politécnico de Coimbra, e se não se importasse, ia partilhar aqui convosco com o ecrã para ilustrar aquilo que vou dizendo com algumas fotos que possam, enfim, ser mais atrativas do que provavelmente estarem só a ouvir. Espero que me estejam a ver. Conseguem ver? Não? Doutora Ana Cristina, tá? Pronto. Ora bem, pronto, rapidamente Estamos a ver dar-vos bem, aqui. desculpa, peço desculpa. Diga, Estamos a ver bem. Peço tá? desculpa Pronto. por não ter respondido logo. Não, não faz mal, não faz mal. Pronto, ia-vos dar aqui tendo em conta a temática deste CITEC e da vossa tentativa de encontrar um conjunto, enfim, algumas ideias de solução para a cidade, ia-vos partilhar convosco algumas reflexões, alguns fatos sobre aquilo que são as cidades e esta ideia de que as cidades são uma espécie quase de miragem, não é? Conforme diz aqui neste slide, uma espécie de miragem para onde as pessoas que não vivem na cidade muitas vezes têm esta intenção, esta ambição de vir para a cidade, porque a cidade é vista como, normalmente, como um sítio de oportunidades, tem mais cultura, tem mais empregos, etc. É isso que vou tentar de uma maneira, enfim, explorar convosco, começando se calhar por apresentar aqui, ou refletir sobre o que é uma cidade, né? Porque quando a gente fala de cidades, podemos ter a noção, ou a ideia que são todas iguais, portanto, normalmente pergunto aos meus alunos o que é que acham que é uma cidade e as palavras que estão associadas aparecem sempre construção, edificação, trânsito, muito barulho, muitas pessoas, etc. Mas convém que a gente se lembre que as cidades não são todas iguais, ponto número um, e à volta do globo e enfim, na minha atividade não profissional, que me fez viajar pelo mundo inteiro, isso foi bastante patente. Esta ideia de que eu posso estar a falar de uma cidade, neste caso como Copenhaga, do norte da Europa, que se calhar é mais próximo de nós, mas se for a Bissau, também é uma cidade na mesma, que tem se calhar outros problemas. E, portanto, quando nós dizemos que há problemas nas cidades, convém não esquecer que estamos a falar, se calhar, de realidades bastante diferentes. E então, pelo menos esta divisão entre o Norte e o Sul, que eu sei que já ouvimos falar muitas vezes, mas que é de facto real quando se trata das cidades. É verdade que a gente pode pensar que há um conjunto de características que são semelhantes onde quer que a gente vá, mas há outros que são bastante diferentes. E o que é verdade é que convém não esquecer, quando nós encontramos soluções para as cidades, há algumas soluções, alguns problemas que são mais prementes em algumas cidades, por exemplo, do Sul, nas zonas que eventualmente menos desenvolvidas, e outras soluções são mais urgentes ou são mais necessárias para aquilo que é o norte, enfim, que nós consideramos rico, não é? Portanto, convém não esquecer que esta divisão, mas não deixa de ser também interessante, e já agora mostrar-vos que naquilo que são as projeções da população, de crescimento da população das cidades nos próximos anos, até 2100, por exemplo, reparem que todas as cidades que se consideram serem aquelas que vão ser mais populosas, encontram-se todas naquilo que é o lado sul, naquilo que é o chamado sul global, não é? Vejam aqui em cima do lado esquerdo, Lagos, capital da Nigéria, é previsto que até ao final do século possa ter 88 milhões de habitantes. Portanto, é uma coisa, uma dimensão que nós nem nos passa pela cabeça, não é? Ou Kinshasa na República do Congo 83, ou Dar es Salaam na Tanzânia 73 milhões, e por aí fora. Portanto, todas estas cidades que vocês estão aqui a ver, têm todas acima de 30 milhões, a projeção é essa, que sejam acima de 30 milhões, quando nós hoje em dia, a cidade maior que existe, enfim, a zona metropolitana de Tóquio tem 38 milhões, mais ou menos. Portanto, isto para dizer que as cidades do Sul, que são aquelas que eventualmente têm um conjunto de necessidades muito mais prementes e mais, se calhar, que nós consideremos básicas, são aquelas que à partida vão crescer mais, vão ter pelo menos mais concentração de população. Portanto, podem ver o que é que isso vai eventualmente provocar a vários níveis. Aquilo que de facto acontece é que as cidades, e com certeza já viram ou já ouviram estes dados, é que há uma espécie de fluxo migratório das pessoas para as cidades, porque as cidades são de facto essa miragem, não é? É de facto esse sítio, uma espécie de imã que atrai as pessoas para lá.
e as pessoas fogem das zonas rurais por vários motivos, pode ser por segurança, pode ser por falta de oportunidades, por, enfim, falta de empregos, etc. O que está previsto é que até 2050, eventualmente, haja esta inversão. Reparem que em 100 anos passou-se de 70% da população a viver em zonas rurais e 30% nas urbanas, para ser exatamente ao contrário em 2050. Portanto, aquilo que acontece é que é nas zonas urbanas que se vai acumular a maior parte da população nos próximos tempos. Isso traz, obviamente, um conjunto de problemas, muitos, não é? Do ponto de vista do planeamento, como é evidente, as pessoas acorrem de tal maneira rápido às zonas urbanas que a cidade não tem capacidade para responder em tempo útil. Quando as pessoas imigram das zonas rurais, por exemplo, no México, as pessoas fogem das zonas rurais por questões de segurança e aglomeram-se à volta das cidades. É impossível uma cidade responder, ter infraestruturas, ter habitação, etc., para acolher essas pessoas, e portanto as pessoas depois a certa altura começam-se a amontoar como podem, desculpem o termo, vão-se desenrascando, não é? Então, ao nível do planeamento, ao nível da mobilidade, isto nem vale a pena explicar muito, porque até nós que temos cidades relativamente pequenas em Portugal, nomeadamente se estivermos a falar em Lisboa e Porto, temos estes problemas de mobilidade também, portanto, problemas de circulação, que a certa altura isto fica tudo, enfim, empancado. Problemas de abastecimento de água, isto é daquelas coisas que eventualmente nós no norte rico, como chamamos, pode ser uma coisa com menos importância, mas para as zonas do sul é claramente algo muito, muito forte. Ainda há pouco, este ano, aliás, no ano passado, há pouco, as cidades na África do Sul que começaram a estar 1 ou 2 dias já sem água, porque o consumo é de tal maneira e a impossibilidade de repor acaba por ser um problema grave. E, portanto, a questão do abastecimento de água é vital. E reparem que quando não há água as pessoas não podem viver. Portanto, faz com que elas tenham que mover para outros lados. Aliás, é uma das razões pelas quais há muita migração do norte da África, nomeadamente para a Europa. Entre muitas outras razões, é o facto dos solos naquela zona começarem a ficar sem água e, portanto, a agricultura deixa de ser uma opção de vida. E, portanto, as pessoas têm que procurar outros sítios onde possam viver. Resíduos, naturalmente, porque reparem, quando temos uma cidade de 10 milhões de habitantes ou 20 milhões de habitantes, a produção de resíduos é perfeitamente imensa e, portanto, o tratamento, a recolha, o tratamento, etc., tudo isto é um problema grave. O consumo de energia, porque quando nós temos megacidades com aquelas dezenas de milhões de habitantes, isto requer para a indústria, para o consumo doméstico, para a iluminação pública, etc., exige enfim, uma alimentação de género, um grande consumo de energia, até porque o nosso modo de vida assim o exige também. A poluição, todos nós temos esta noção, e, enfim, antes deste fenómeno do Covid, havia, enfim, há algumas cidades, nomeadamente do leste, em Kuala Lumpur, nas universidades chinesas, que havia dias em que as pessoas eram aconselhadas a não sair de casa porque os níveis de poluição já estavam acima de um determinado limiar e, portanto, a poluição provocada por vários fenómenos, ou pela combinação de vários fenómenos, começa a ser realmente enfim, grave. Não deixa de ser interessante que esta paragem que nós tivemos nestes 3 meses, um dos efeitos foi precisamente a redução da poluição de uma série de cidades. Mais uma vez, é um lado bom de uma coisa má. E depois também fenómenos que não são físicos, mas são sociais, não é? Pode parecer um bocado estranho que quando a gente junta muita gente, depois a gente esteja a falar de isolamento social. Mas o que é verdade é que muitas vezes nas cidades grandes nós vivemos de facto sozinhos, não é? Ainda mais de pensarmos naquilo que são os idosos, não é? Os séniores, em que temos muitas vezes casos em que as pessoas são deixadas quase à sua sorte, e portanto acaba por ser também um bocadinho um problema da cidade, não um problema físico, mas um problema social que é importante, e é importante porque as cidades são feitas para as pessoas, como eu digo sempre, não é? A gente não faz cidades só para elas viverem por si, não faz muito sentido. Ora, que soluções é que eventualmente, em que áreas é que nós precisávamos se calhar de trabalhar para que as nossas cidades pudessem ser melhores e mais, lá está, mais dignas de serem ocupadas por nós podemos viver nelas. Há uma série de áreas que eu vos vou apresentar aqui. Primeiro, a mobilidade. E quando se fala de multimodal, quer dizer vários modos das pessoas se moverem, seja o transporte público, seja a bicicleta, seja a pé, seja o transporte privado.
há normalmente sempre esta ideia de que cada um pode levar o seu automóvel para dentro da cidade, porque isso supostamente lhe dá mais liberdade. Mas o que é verdade é que se eu dá mais liberdade, mas se eu estiver no meio de um engarrafamento logo às 8h30 da manhã ou às 8, não tenho liberdade nenhuma, quer dizer, fico ali parado enfim, do trânsito. E, portanto, é preciso, a diversificação dos modos de transporte é claramente uma das coisas em que é preciso trabalhar, e não deixa de ser interessante que neste contexto Covid, uma das primeiras medidas que as cidades começam a tomar hoje em dia é aumentar as vias para as pessoas andarem de bicicleta e andarem a pé. Reparem, quando nós dizemos que temos que guardar distanciamento e dizemos que as pessoas andarem na rua, então se as pessoas têm que andar na rua, têm que andar distanciadas umas das outras. E, portanto, ter passeios de meio metro ou 1 metro não chega, não é? E, portanto, em algumas cidades, Barcelona é um exemplo, em que o que se está a fazer é, até às vezes, de forma quase enfim, provisória, fazer avançar a largura dos passeios, as vias para bicicletas, etc. E, portanto, dar primazia a este tipo de transporte e não ao transporte privado. Depois, habitação acessível. Reparem que uma das coisas enfim, que se verificou também agora no Covid, portanto, eu também ligo aqui à situação que nós estamos a viver agora, foi precisamente as condições em que nós vivemos. E o facto de nós termos estado fechados 2 meses em casa deu-nos uma noção do tipo de necessidades que nós temos quando estamos em casa. Eu, por acaso, tenho a sorte de ter um quintal em minha casa, e eu nunca dei tanto valor ao quintal que eu tenho como dei nestes tempos. Mas se calhar as pessoas que não têm quintal, mas tivessem varandas ou tivessem um outro espaço, pudessem usufruir um pouco mais daquilo que é o... E, portanto, hoje começa-se a pensar que o nosso espaço de habitação tem que ser condigno, tem que ser arejado, tem que ter materiais que se calhar são mais sustentáveis, e, portanto, tem que ser para toda a gente. Quer dizer, naturalmente que as pessoas que vivem na rua ficam mais sujeitas a fenómenos como este caso do Covid. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer do ponto de vista da habitação e de como nós a ocupamos. Depois, outra tendência é esta de reabilitar edifícios. Apesar de haver grande pressão sobre, enfim, haver mais habitação, há muitas vezes em cidades muitos edifícios que estão degradados, zonas que estão abandonadas. E, portanto, mesmo na área da engenharia civil, de onde eu venho, há uma tendência bastante maior em reaproveitar aquilo que já existe, não ter construído novo, mas reaproveitar aquilo que já existe, de modo a podermos, e reparem que isto acaba por ser até mais sustentável também, na medida em que nós não estamos a criar, a deitar abaixo, a estragar e fazer de novo, mas estamos a reaproveitar, não é? Algumas das coisas que já existem. Portanto, a reabilitação, dando mais conforto térmico às habitações, etc., é um dos aspectos também importantes para melhorar nas cidades. Depois a utilização de materiais, os materiais tradicionais já não chegam, e portanto hoje em dia, para aumentar o nosso conforto dentro das habitações ou dentro dos escritórios, etc., a utilização de materiais, e há muito material que se está a experimentar, sei lá, dar-vos um exemplo, mesmo em termos de pavimentos, lá no Instituto onde dou aulas, experimentar, fazer bituminado, portanto aquilo nós chamamos de alcatrão para as vias, mas misturando se calhar bocados de plástico ou outro tipo de detritos. Portanto, de uma maneira tentar experimentar materiais que possam ser um pouco mais amigos do ambiente e que consumam menos água, por exemplo. E, portanto, há aqui todo enfim, um panorama enorme de materiais que é preciso explorar e que podem ser explorados e devem ser explorados. Patrimónios protegidos é outra das coisas. A gente não quer crescer. Quando há essa pressão da ocupação das pessoas, a gente não quer fazer isso à custa daquilo que é a nossa identidade enquanto povo. Eu costumo dar o exemplo em Coimbra. Se algum dia nós chegássemos a Coimbra e não víssemos no topo da colina a torre da universidade, era como se parte de nós, um bocadinho de nós tivesse perdido, não é? Portanto, aquilo faz parte daquilo que é a nossa identidade coletiva. E todas as cidades têm isto, têm uma marca qualquer. E, portanto, proteger o património e usar as técnicas adequadas para fazer isto é também uma coisa importante do ponto de vista daquilo que são as cidades, porque faz parte daquilo que é a história da cidade. E nós na Europa temos uma história muito longa das cidades, não é? Depois, outro aspecto em que é preciso trabalhar é nisto, é nas catástrofes evitadas. Nós assistimos a estas questões das mudanças climáticas e cada vez temos mais cheias, cada vez temos mais tufões, cada vez temos mais fenómenos naturais que afetam o funcionamento das cidades. E reparem, eu dou sempre este exemplo, né? Nós numa cidade impermeabilizamos muito o solo, porque é as estradas, é os parques de estacionamento, é os edifícios, é os pavilhões, etc. E, portanto, a certa altura, quando chove, se começar a chover mais, a água não tem por onde se infiltrar.
portanto, nós temos de alguma maneira que planear as nossas cidades de forma a garantir que este tipo que a cidade continua a ser uma esponja, ou que tem pelo menos espaços, parques, sei lá, outros espaços deste género, que garantem este tipo de função, porque de outra maneira as cidades obviamente não vão funcionar. E, portanto, temos que pensar isto de forma um bocadinho mais holística e enfim, mais compreensiva. Depois as energias, como há bocado estava a dizer, o consumo de energia aumenta muito nas cidades e, portanto, obviamente não é mais possível a gente continuar a consumir combustíveis fósseis, isto é daquelas coisas básicas que qualquer um de nós hoje em dia já sabe. E, portanto, temos que, de facto, no que diz respeito à energia, quer solar, quer eólica, eventualmente das ondas, ter trabalho feito e usar essas energias. Portugal já vai fazendo um trabalho bastante importante nesta matéria e é preciso mais trabalho porque as cidades têm que depender cada vez mais deste tipo de energia e menos daquilo que são os combustíveis fósseis. Depois, mais verde. Nós temos que ter mais verde na cidade. Uma das coisas que o Covid nos ensinou é a importância dos espaços verdes, não é? Quer do ponto de vista ambiental, que são importantes, mas também, eventualmente, como se calhar estão a ver aqui nesta fotografia do lado de cima, esta mais pequena, até do ponto de vista da agricultura e das hortas urbanas. Durante estes 2 meses de confinamento, estava a jeito que nós tivéssemos umas hortas, ou pelo menos aqui pudéssemos abastecer perto da nossa casa, e não necessariamente tivéssemos que ir sempre deslocar-nos para ir a um grande supermercado, ou seja o que for. E, portanto, há esta tendência hoje em dia de começar a explorar onde é que nós podemos usar mais verdes, e até nos próprios edifícios, como vem aqui nesta outra fotografia de um edifício muito emblemático em Milão, se começa a dizer que temos que aumentar a quantidade de verdes nas nossas cidades. Depois, infraestruturas, mais uma vez também ligado também com o Covid, uma das coisas que a gente deu muita importância durante este tempo é que as infraestruturas têm que funcionar, o saneamento tem que funcionar, o Wi-Fi, o internet tem que funcionar. Em muitos sítios do mundo onde não existe redes de esgotos, onde não existe água corrente, etc., é evidente que a possibilidade das coisas correrem mal, do ponto de vista da vivência das pessoas, é muitíssimo maior. E, portanto, ter infraestruturas que funcionam, que não há fugas, enfim, que garantem a qualidade mínima da água, etc., é naturalmente dos fatores muito importantes. E, mais uma vez, durante este tempo de confinamento, isso foi provado. Na gestão de resíduos, sistemas que nos possam garantir que eu posso ter a tal recolha e o tal tratamento da gestão de resíduos. Hoje em dia, se calhar, como alguns saberão, naquilo que é o conceito Smart e Smart City, existem já sistemas que nos contentores do lixo têm os sensores que a certa altura transmitem para uma central se o contentor já está cheio ou não, e assim sendo, quem faz a recolha, o carro que faz a recolha, vai passar, porque se não estiver cheio não vale a pena passar. Portanto, a certa altura podemos fazer este tipo de otimização dos circuitos e da recolha, de modo a poder o sistema ser um pouco mais fluido e podermos tratar os resíduos em tempo útil. Espaços públicos, não é só espaços verdes, é o espaço das pessoas estarem. Este é se calhar aquilo que nós hoje em dia mais procuramos, não é? Quando nos deram autorização para nós sairmos de casa, nós percebemos a importância de irmos para um espaço público. É a sensação quase de liberdade, não é? De podemos encontrar os outros, podemos socializar, que é uma das nossas necessidades básicas enquanto seres humanos. E, portanto, os espaços públicos e o tratamento e o dar importância, os espaços públicos não são apenas o resto que sobra nas cidades do espaço ocupados pelos edifícios. Devem ser pensados como tal, espaço de interação das pessoas estarem umas com as outras. Reparem que agora, em altura de Covid, como é que as coisas começaram, isto é um parque em Nova Iorque, precisamente para garantir que as pessoas têm a utilização do parque, mas não deixam de ter a distância social, o distanciamento social que nós à altura temos que... Portanto, espaços públicos, espaços amplos, são cada vez mais importantes também. Finalmente, eu diria que, ou quase finalmente, as funções de proximidade, o que eu quero dizer com isto é que, a essa altura, nós temos que organizar as cidades e temos que perceber que uma quantidade de funções que eu preciso para viver, se estivessem organizadas perto de mim, seria bastante mais proveitoso, porque assim eu escusava estar a deslocar-me dentro da cidade e dessa maneira era menos tráfego, era menos cansaço, era menos horas em filas. Há um conceito engraçado em Paris hoje em dia e muito debatido no urbanismo, que é o conceito da cidade dos 15 minutos, que é exatamente o conceito de que as cidades deviam ser concebidas de forma que cada cidadão não precisasse mais de 15 minutos a pé para chegar a todas as funções que garantem a sua vida, seja trabalhar, seja comprar, seja divertir-se, seja ir ao parque, etc.
E, portanto, as cidades compactas desta maneira, ao fim e ao cabo, isto é o regresso dos bairros, não é? Portanto, se eu, de alguma maneira, conseguir ter aglomerado à volta de cada zona, de cada bairro, um conjunto de serviços e de equipamentos, de lojas, de consultórios, de empresas, disto ou daquilo, eu, de alguma maneira, vou restringir o movimento dentro da cidade e vou tornar essa zona bastante mais, enfim, bastante mais viva. Finalmente, agora sim, a participação de todos. As cidades constroem-se com todos. Há quem erradamente pense que as cidades são pensadas e são construídas apenas por uns mágicos, uns magos, uns especialistas, mais os políticos. Mas hoje em dia esse conceito é completamente ultrapassado. As pessoas hoje têm que. Já há aqui uma inteligência coletiva importante, não é? As pessoas usam a cidade e, como tal, elas sabem exatamente quais são as necessidades que têm, quais são os caminhos que usam, o que é aquilo que gostavam de ter, e portanto, como as cidades têm que ser feitas para as pessoas, faz muito pouco sentido que elas não sejam envolvidas nesses processos de decisão. E portanto, hoje em dia, mesmo em termos no planeamento e construção das cidades, há um enfoque muito grande na pôr as pessoas a participar, mesmo desde as crianças, não é? Como há bocado estava a dizer, essa foi o objeto da minha investigação, porque todos, desde as crianças, também são utilizadores do espaço. Portanto, todos nós somos utilizadores do espaço e temos, com certeza, ideias para poder dar. É preciso saber recolher essas ideias. O último, para acabar, é um pensamento que eu acho que não devemos tirar enfim, nessas soluções todas que vocês estão eventualmente a imaginar, não esquecer que a cidade é as pessoas e é das pessoas. Todas as soluções que a gente desenvolva tem que ser na perspectiva de tentar melhorar a vida das pessoas, torná-la mais agradável, mais rica, não apenas do ponto de vista do lazer, do ponto de vista do seu trabalho, porque o trabalho das pessoas também é algo que as dignifica. E, portanto, tudo aquilo que a gente possa inventar para melhorar a nossa vida, para nos fazer mais cidadãos da cidade, é naturalmente uma mais-valia, e espero que muitas das soluções que estão a desenvolver, ou das ideias que estão a ter, possam ir nesse sentido. E era isto que eu queria partilhar convosco. Muito grato pela vossa atenção. Muito obrigada ao professor João Armando Gonçalves. Eu tenho aqui imensas perguntas para fazer, por isso, se calhar, não vou estar aqui. Algumas delas reconheço que até são um pouquinho esotéricas, portanto, vou já avisar. E se calhar vou já começar por essa. Eu tomei nota aqui das perguntas, vou só aqui buscar a minha cábula. Diz aqui, esta aqui, a transição para as áreas urbanas parece ser um futuro inevitável. Fatores como o consumo energético, a poluição resultantes podem tornar o cenário para o nosso planeta um tanto negro. Acha que o nosso futuro como sociedade está cá dentro na Terra ou devíamos procurar lá fora? Bem, se vir isto para mais de 2100, não, eu acho que tem que ser na Terra. Eu acho que para já tem que ser na Terra. Não vejo, mesmo que a gente consiga, e não me custa acreditar que a gente consiga, que a evolução nos possa fazer chegar a outros lados, a outros planetas, até a gente conseguir lá chegar, instalar-se, pôr as condições todas para as pessoas enfim, poderem estar a viver bem lá, vai demorar tempo, e além disso não é possível, enfim, transportar muitas pessoas, que será sempre uma solução limitada, e portanto eu acho que a solução tem que ser por aqui, e tem que ser, e como eu digo sempre, eu acho que temos de ser nós todos a tratar disso, quer dizer, não pode ser só estar à espera que seja o governo ou a autarquia, não é os outros. A gente às vezes tem essa tentação de dizer, não, o dever é deles. O dever é deles, mas nós também temos esse dever, até porque os problemas hoje em dia nas cidades são de tal maneira complexos que é impossível só aquilo cair tudo em cima dos ombros de um autarca ou de um governante. E, portanto, empresas, cidadãos, autarquias, isto tem que estar tudo a funcionar em parceria para a gente viver melhor. E o viver melhor vem desde a nossa rua, não é? A gente às vezes, sei lá, no outro dia aqui, eu vivo mais nos subúrbios de uma cidade pequenina, e no outro dia decidi limpar as valetas mesmo ao pé da minha casa. Quer dizer, alguém podia dizer, mas isto era da junta de freguesia. Mas porque é que não custa nada, não é? Uma coisa aqui, arrancar ali umas ervas não custa nada, e portanto, eu acho que nós também temos todos que fazer um bocadinho de esforço. Muito bem. Há aqui também pessoas que aparecem muito preocupadas com as zonas rurais, o que é natural devido ao fluxo migratório que existe, que se nota desde há vários anos entre o mundo rural, portanto, os espaços rurais e as cidades. O que é que acha que vai ser do futuro das áreas rurais? Acha que vão desaparecer tendencialmente?
Ou não, ou até pode ser um paradigma inverso. Não, essa uma bela questão. Eu acho que desaparecer, obviamente não desaparece, o território está lá, não é? Agora, se calhar tem que ser ocupadas de outra maneira. Eu acho que o caminho para as cidades, como há bocado estavam a dizer, eu acho que é inevitável. E nós mesmo em Portugal, como toda a gente sabe, na faixa litoral entre Setúbal e Viana do Castelo, é onde nós concentramos a maior parte da população. Digamos, isto é um país de risco ao meio, não é? Do lado esquerdo, do lado do mar, é onde vivem as pessoas, a maior parte das pessoas, e do outro lado a coisa é abandonada. Portanto, eu acho que é preciso reinventar algumas atividades no interior, sim, sem dúvida. Agora, há outra escala, quer dizer, a escala grande, a escala de algum destes problemas que eu falava das cidades, vai-se verificar é mais no litoral, mais naquilo que são as cidades. Nas zonas rurais, eu acho que há outros paradigmas que é preciso, para já é preciso voltar a dar importância àquilo que é as atividades rurais e a agricultura em particular. Eu acho que foi uma das aprendizagens deste tempo, é o quão importante é esta coisa toda da agricultura também, não é? E, portanto, dignificar isso um pouco mais, explorar isso, se calhar, de outra maneira. E tentar evitar que as pessoas fujam todas. Eu acho que a maior parte, muitas vão fugir, mas que fujam todas, e aquelas que fiquem, que possam ter atividades e funções e qualidade de vida que lhes permita lá ficar e criar riqueza e valor. Esta é uma pergunta minha. Acha que estas soluções, estas novas soluções, eu percebo muito pouco de engenharia civil, antes de mais, quero ficar aqui bem Cada assente. um percebe as suas coisas. Exatamente. Mas acha que estas soluções novas que existem de casas modulares podem ser uma solução, especialmente para as cidades no sul, no sul do planeta, que Sim, têm graves problemas de habitação, não é? podem, podem. Podem, aliás, enfim, lá está mais uma vez a questão de escala, não é? Há umas quantas experiências feitas nesse sentido é um dos domínios de investigação, nomeadamente na engenharia civil, não é? De soluções de baixo custo e alto valor acrescentado, digamos assim, que se possam utilizar noutros contextos, e é possível. Se bem que convém também não esquecer que as próprias soluções locais às vezes são, enfim, em movimentos migratórios muito grandes é difícil de acompanhar. Mas há soluções que são locais que a gente convém não esquecer, porque construir uma casa em Lisboa não é uma coisa que construir uma casa em Nairobi, não é? O clima é diferente, os materiais são diferentes, o tipo de utilização que as pessoas fazem na habitação é diferente, convém não esquecer isso. Agora, eu acho que é possível desenvolver aqui ou ajudar em co-criação. Eu gostava que isto fosse um bocadinho mais co-criado e não na perspectiva de que eu é que sei, vou lá para o Sul e vou dizer a eles como é que deve fazer. Mas em regime de co-criação, eu acho que era possível desenvolver algumas soluções, se calhar, mais rápidas que possam fazer face a esta invasão, digamos assim, de pessoas nas grandes cidades, nomeadamente no Sul. Muito bem. Eu não sei se percebo muito bem esta pergunta que aqui está a ser feita. Acha que a reabilitação de edifícios em estado decadente devia ser feita à volta da tecnologia da nossa geração? Quer dizer, acho que a pergunta acaba por se responder ela própria. Acho que a tecnologia que existe hoje em dia é que tem que fazer a reabilitação, não, mas eu não Sim. sei se é este o intuito. Pois eu percebo. Hoje em dia, enfim, não sei que tecnologias exatamente é que a pessoa se está a referir, mas sem dúvida que a reabilitação hoje não, há aqui vários tipos de reabilitação. Quando nós estamos a falar de a reabilitação pura e dura de paredes, de não sei o quê, podemos usar as técnicas, algumas das técnicas, enfim, antigas. Eu vivo numa casa feita em pedra, uma casa já antiga, e quando eu reabilitei foi naturalmente respeitando aquilo que eram as técnicas desse tipo. Agora, quando eu estou a dizer que vou colocar janelas que controlam a entrada do sol, por exemplo, ou ter formas de controlar a temperatura interior e ir ajustando o meu sistema de aquecimento ou de arrefecimento em função disso. Ou um sistema de controle de aproveitamento da água, por exemplo. Aí sim há uma série de tecnologias de hoje em dia que eu acho que podem e devem ser utilizadas na reabilitação. A reabilitação não significa que a gente tenha que viver da mesma maneira que viviam as pessoas que fizeram as casas no início, mas naturalmente adaptando àquilo que são as necessidades de hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Eventualmente, dependendo se calhar do sítio onde a Claro, casa, por exemplo, está localizada, aproveitar manter as fachadas ou não, isso claro, depende de claro, vários claro, claro, fatores, claro, não é? claro. Claro.
Claro, até porque isso também depende do contexto. Sei lá, muitas vezes né, em centros históricos, etc., fazem-se planos nesse sentido, né? Salvaguarda do centro histórico de não sei de onde. Aí sim, a gente quer de alguma maneira preservar, digamos, o conjunto, aí há regras muito precisas, tipo, as casas preservam a fachada, usam o mesmo material e tal. No seu interior, temos que naturalmente adaptar aquilo que são as necessidades de hoje em dia. Não é? Antigamente as casas, reparem que nem sequer tinham casas de banho no interior, as divisões tinham dimensões, se calhar, muito pequenas. Hoje em dia, que nós compreendemos que o conforto interior das habitações é importante para a saúde, se calhar temos que pensar em algumas soluções diferentes para se adequar àquilo que nós hoje em dia sabemos, que antigamente não sabiam, não é? Outra questão que a mim sou muito sensível, porque trabalho com pessoas que têm deficiência motora. Eu vejo que em Portugal, eu também percebo, se calhar em cidades novas, eu, por exemplo, lembro-me que estive em Minneapolis, que é uma cidade, infelizmente, agora que está a ser falada por outros motivos, mas em que era possível ir de cadeira de rodas à maior parte dos sítios, andar de transporte, ir a qualquer local num prédio, era possível uma mobilidade incrível para as pessoas com deficiência motora. Eu vejo que em Portugal isso é muito difícil. Também acredito pelo facto de serem cidades mais antigas, com um fator histórico mais pesado, seja mais difícil adaptar. Mas que soluções para. É porque realmente acho que estamos muito atrasados. Isto é uma opinião. Acho que estamos muito atrasados nessa área. Sim, há trabalho feito desde há uns anos esta parte e houve alguma, até sem legislação e tudo, sobre, nomeadamente, a acessibilidade aos edifícios públicos, houve projetos de apoio às autarquias que quisessem fazer obras de adaptação do espaço público para as acessibilidades, sei lá, aquelas coisas tão simples como ter as rampas nos passeios e etc. E fez-se algum trabalho nesse sentido, mas eventualmente eu acho que estamos, de facto, aquém daquilo que eventualmente poderia ser. E reparem que não é só a questão do. Ainda ontem, numa aula, estava a conversar isso com os alunos, não é só as questões das pessoas que se deslocam em cadeira de rodas, mas as pessoas que são cegas, por exemplo, não é? Enquanto em algumas cidades temos aquelas soluções do piso que guiam as pessoas pelos passeios, etc. E, portanto, do ponto de vista da acessibilidade, eu acho que ainda há que fazer. Eu acho que já houve trabalho feito, há que reconhecer. Mas eu acho que sim. E depois, reparem, voltamos também à questão do nosso civismo, não é? A certa altura podemos ter até soluções boas, mas se eu, por exemplo, permitir que os automóveis estacionem em cima dos passeios, quer dizer, esqueçam, não é? Não há solução que resista a isto, não é? Portanto, as pessoas não podem efetivamente circular. Portanto, também, lá está, é um exemplo mais daquilo que eu, enquanto cidadão, posso eventualmente fazer para facilitar a vida das pessoas dentro das cidades. É o meu comportamento também, nesse caso. Agora, sim, há trabalho aí que pode ser feito em muitas áreas ainda. Para finalizar, uma última pergunta. Como se consegue reverter as cidades atuais para corrigir alguns dos problemas atuais e a um custo aceitável? Isto é, se calhar, a pergunta. Portanto, como é que podemos reverter os problemas atuais com um custo possível, um custo aceitável? Olha, eu acredito bastante em intervenções, aquilo que eu dizia há bocadinho, intervenções localizadas com impacto grande. Ou seja, às vezes é possível nas nossas cidades experimentar, e já agora pegando um bocadinho naquilo que a Romana dizia antes, fazer alguma coisa. Ou seja, às vezes num sítio localizado a gente consegue fazer é como se tocássemos num botão e aquilo de repente, uma coisa que parece simples, transforma a vida. Estou-me a lembrar dos conceitos que existem do urbanismo tático, na qual as pessoas de alguma maneira podem, imaginem, tenho 2 lugares de estacionamento e se calhar tiro aqueles 2 lugares de estacionamento e faço ali uma espécie de esplanada onde as pessoas podem sentar-se ou por aí fora. Ou seja, às vezes com muito pouco custo a gente consegue melhorar um bocadinho a vida das pessoas. Há outras coisas que são mais pesadas, naturalmente. Agora, eu acho que acredito, e lá está, se nós tivermos esta dimensão de comunidade, de bairro, eu acho que as pessoas também podem ajudar um bocadinho nisso. Mas há bons exemplos estou-me agora a lembrar de Barcelona, por exemplo, e uma medida que adotaram há relativamente pouco tempo das superquadras, que é de alguma maneira as ruas por onde passam os automóveis, enfim, os quarteirões ficarem mais entregues às pessoas e aos habitantes que lá estão e à circulação de bicicletas, etc. E tanto que as pessoas a essa altura perceberam que aquela medida quase administrativa, quer dizer, pronto, a rua está feita, é verdade, não vamos mudar a rua toda, mas não vamos deixar que os carros aqui circulem. Portanto, devolver estrada às pessoas. E, portanto, é aquilo que eu digo que
às vezes com um bocadinho de criatividade, com um bocadinho de conhecimento, e experimentando, tem este problema mental de que vamos gastar este dinheiro todo e depois isto não funciona. E o urbanismo tático, por acaso, tem essas coisas no chão e ver como é que as pessoas aderem a isto. E, portanto, depois das pessoas experimentarem, porque a nossa reação natural a uma coisa que não conhecemos é termos um bocadinho de receio. Portanto, às vezes vale a pena ter uma solução quase provisória, as pessoas experimentarem e depois dizerem, epá, se calhar isto era uma coisa engraçada. E, portanto, eu acho que é possível fazer esse tipo de, estudar esse tipo de soluções que melhoraram a vida das pessoas aos bocadinhos. E muitos bocadinhos juntos, eu acho que podem fazer uma cidade melhor.